Fala galera, mais uma vez, mais uma aula, aqui é o professor Levi e nós vamos trabalhar hoje com a questão da demarcação das terras indígenas no Brasil. É um tema polêmico, é um tema que levanta discussões relevantes, sérias, uma vez que, historicamente, o território onde nós nos encontramos agora era habitado por povos indígenas de diversas etnias, certo? Eu falo isso anterior ao descobrimento do Brasil. Nós estamos falando agora da era pré-colombiana. Então, nós temos um continente que outrora abrigava cerca de 10 a 18, 20 milhões de índios, de povos indígenas espalhados por todo o continente americano. E hoje nós falamos de um continente em que a população indígena ela praticamente está reduzida a 10%, ou a menos de 10% da sua originalidade. E essa população que ainda resiste, ela está, digamos, em cidades próprias para elas, reservadas para elas, por isso chama reservas indígenas. Elas não estão inteiradas dentro da sociedade, dentro das cidades, elas estão segregadas, separadas, em lugares onde o homem dito branco, ele não vai poder fazer com que a sua cultura acabe ofuscando a cultura indígena. E que aquele grupo indígena ele possa conviver pacificamente entre os seus e sem contato, se for possível, sem contato com a civilização dita branca, né, o homem branco. Aqui no Brasil, hoje, nós temos cerca de 305 etnias indígenas. A língua principal é o Tupi e o G, certo? Dessas 305 etnias, as principais é o idioma Tupi e o G, mas nós temos cerca de 180 idiomas, línguas nativas faladas. Então é uma variedade muito grande. A Constituição Federal de 1988, ou Constituição Cidadã, ela prevê que uma demarcação dessas terras, ou seja, as terras que são povoadas por povos indígenas são deles. Vamos cercar, vamos separar e vamos respeitar pela força da lei, por demarcações, e por uma série de outras ações, órgãos fiscalizadores, e ela permite com que essa população possa viver com dignidade e com todos os meios e acessos a serviços básicos e assistenciais de saúde, educação, segurança, moradia, infraestrutura, como nós vivemos. Na teoria, sim. Na prática, as coisas são diferentes. Mas são cerca de 544 reservas, terras indígenas, que foram catalogadas. Dessas, 426 elas estão regularizadas, 38 estão delimitadas, 66 estão declaradas e 14 estão homologadas, havendo ainda mais 129 locais em estudo. Ou seja, nós temos ainda um vasto território, um vasto campo, onde é preciso o poder público agir no rigor da lei, da fiscalização, permitindo com que a população indígena ela possa viver com qualidade, certo? Então nós estamos falando nós falamos aqui do idioma, nós falamos aqui da etnia, da quantidade de terras, mas também nós aqui vivíamos e vivem ainda tribos, povos, Ofaiés, Chavante, Tupis, Guaranis, Tupi-Guarani, Cajuels, Kaiowás, né? Índios, grupos que se juntaram como os Tupi-Guaranis, os Guarani-Kaiowás e fazem parte dessas reservas que estão espalhadas no estado de São Paulo, no estado de Mato Grosso do Sul, estado do Paraná, estado de Mato Grosso, Amazônia, Pará, Roraima, Amapá, entre outros estados da federação.
Uma polêmica muito grande que está havendo agora é que nesse exato período que nós vivemos está uma polêmica no Congresso pela demarcação, uma nova demarcação das terras indígenas. Para quê? Para permitir com que essas terras indígenas, sobretudo na região norte, nós estamos falando do estado do Pará, possa garimpeiros entrar nessas terras e formar garimpos, à procura de ouro, de pedras preciosas e com isso destruir, tirar dali do poder do chefe da tribo, do poder do chefe local indígena, o poder de comandar aquele território. Aquele território não pertence mais àquela tribo indígena. Aquele território vai pertencer à União, que vai fazer esse equilíbrio entre o Estado, com os seus interesses, um garimpo, e os indígenas no interesse da preservação da natureza, preservação das matas, da floresta. Né? Teoricamente, tudo que é falado é muito lindo, mas na prática, basta acessar os jornais, basta acessar a própria internet como um todo, e vai ver que as coisas não são bem assim. Muito sangue sendo derramado, muitas pessoas morreram, né? Trocas de fiscalizações, trocas políticas, né, para agradar os velhos caciques de Brasília, né, os velhos políticos, e permitir com que esse verdadeiro desmonte na Constituição e na proteção dos indígenas ocorra naturalmente, como se fosse algo comum, né? Então nós estamos falando de destruir uma cultura, de destruir um legado, uma história. Eles são parte da história, eles são sobreviventes da história. Nós estamos aqui hoje, mas muito sangue foi derramado, muito sangue no chão, tem muito sangue no chão dos nossos antepassados, de povos indígenas, povos trazidos como escravos da África, indígenas escravizados também. E essa gama histórica de ancestralidade que nós carregamos, ela luta ainda para sobreviver, mas é muito difícil. É muito difícil quando nós temos um Estado que ele não está interessado na proteção ambiental, ele não está interessado na proteção e na valorização da sua história, né? Então é um pouco complicado com isso, mas eles têm esse aparato perante a Constituição. A mesma Constituição que garante direitos e deveres a mim e a vocês que estão me assistindo. Tá certo? Então, a Constituição Federal, ou Constituição Cidadã de 1988, a última agora, são 33 anos apenas de existência. Ela garante que Estado, União e municípios vão cuidar, zelar pela integridade física, moral, pela integridade também territorial dos povos indígenas e das suas características, não interferindo, dando assistência médica, assistência social, protegendo, cuidando, tal qual faz com todas as outras populações, né? Até porque todos nós, segundo a Constituição, somos iguais perante a lei, independente de sexo, de orientação, de gênero, de classe social, de religião, enfim. Somos todos iguais e teremos que ter o mesmo tratamento. A Constituição nos assegura isso. A prática a gente sabe como funciona. E para os povos indígenas é mais difícil ainda do que para a gente, porque são pressionados o tempo todo. Convivem em meios perigosos, vivem em terras que possuem riquezas, e essas riquezas fazem crescer os olhos de qualquer pessoa interessada no lucro acima da vida, acima do legado, acima da história, né? Então, nós tivemos o Ministério do Meio Ambiente que de alguns anos para cá, né, nós atravessamos por governos, aí, ó, em que o interesse pela preservação ambiental, o interesse pela preservação
da população indígena, dos nossos patriarcas, dos nossos ancestrais, era deixado completamente de lado. Na verdade, está esquecido, né? E com isso, eles passaram por poucas e boas. E a gente está falando isso num desmanche, sobretudo depois da própria Constituição, né? Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Já dizia Renato Russo, um dos grandes músicos que nós já tivemos. Então passaram por cima da Constituição, passaram por cima da vida das crianças, dos idosos, dos jovens, dos adultos. E ocorre uma verdadeira barbárie que ela dá um pouco de paz de tempos em tempos, mas sempre é manchete nos jornais, né? Pessoas, ONGs também que vão trabalhar lá são expulsas, são violentadas, são marginalizadas. Por quê? Porque não atende aos interesses do capital. Os interesses do capital estão acima de qualquer interesse humano, de qualquer interesse de vida, de qualquer futuro. O que interessa é o futuro atual. Então, enquanto esse tipo de pensamento existir, nós não seria surpresa se nós ficássemos sem a população indígena for completamente morta ou extinta daqui a 30 anos, 50, talvez 100 anos. Não existir mais esse legado, não existir mais esses povos e essas terras serem doadas, dadas, emprestadas, arrendadas a esses povos, a esses poceiros políticos, né, os velhos caciques da política, né, que nós temos bastante, principalmente na região norte e nordeste. Então, a nossa história, ela se mistura com a história indígena. Então, o que diz respeito a eles, diz respeito a nós também. Então, vamos levar isso em consideração, tá certo? Demarcações, se você tiver oportunidade, onde você vive, de conhecer uma reserva indígena, aproveite, vá, converse, veja, conheça a história, conheça a cultura deles. Eu tenho certeza que vocês, eu tenho certeza que nós temos muito, muito a aprender com os indígenas. Né? E também conhecer a versão deles, que são repassadas geração por geração, por exemplo, de questões como o descobrimento do Brasil, a escravidão, a colonização do Brasil, né? Como que foi do ponto de vista indígena, porque a gente conhece a história que é contada pelos vencedores. A gente não conhece a história que é contada pelos vencidos. Então seria interessante isso também, levantar essa curiosidade. Tá certo? Se você gostou do vídeo, curta, dê um joinha, dê um like, comente, compartilhe. Vamos espalhar esse saber geográfico, vamos espalhar esse saber histórico e essa conscientização para mais pessoas. Né? Vamos formar pessoas críticas, no sentido de saber olhar as vertentes, saber olhar para todos os lados, os dois lados da história. E não crítica no sentido de criticar, de falar mal, mas não apresentar soluções. Tá certo? Um forte abraço e nos vemos em breve.